Nós, morcegos, não somos maus. E vamos dizer por quê. Olá, queridos morcegadores! Bem-vindos ao 59º episódio do Morcegando, um cast para um bate-papo. Eu sou a bióloga Érica Munhoz e hoje a gente vai falar sobre morcegos, esses animais incríveis, mas muito mal julgados pelas pessoas. O Morcegando tem o objetivo de desmistificar os morcegos e cada episódio abordará um tema diferente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o mimetismo em morcegos. Bora então para o nosso bate-papo de hoje. Holy anagrams, what's the answer? Olha, se tem uma coisa que os morcegos não param de fazer, é surpreender a ciência. Quanto mais a gente estuda esses animais, mais a gente descobre comportamentos absolutamente fantásticos e que a gente não vê em outros mamíferos. Agora, em maio de 2022, um grupo de pesquisadores da Itália, Costa Rica, Panamá e Inglaterra publicou um artigo sobre um possível caso de mimetismo em morcegos. Então, bora relembrar o que é mimetismo. Olha só, alguns animais podem apresentar algumas estratégias para se proteger de predadores, como, por exemplo, o mimetismo ou a camuflagem. O mimetismo é a capacidade de um animal se parecer com outro animal, enquanto que a camuflagem é a capacidade de um animal se parecer com o ambiente em que ele vive. Então, como exemplo de mimetismo, vamos pegar as cobras. Dentre as serpentes, a falsa coral, que é uma serpente inofensiva, ela mimetiza a coral verdadeira, que é perigosa. Então acaba que os animais evitam predar a falsa coral também pelo fato dela parecer ser perigosa. Já como exemplo de camuflagem, vamos pensar no bicho-folha ou no bicho-pau. Esses insetos se parecem demais com uma folha ou com um graveto de uma planta. Então, essas espécies acabam passando despercebido pelos seus predadores por se parecerem ali com as plantas. Pois bem, obviamente não são todos os animais que fazem mimetismo ou camuflagem. Mas a gente tem alguns exemplos de alguns animais que usam dessas estratégias para evitar predação ou para passar despercebido no ambiente. Dentre essas estratégias, a gente está mais acostumado com a camuflagem, porque acaba sendo, de certa forma, mais comum. O bicho-folha e o bicho-pau são exemplos que a gente pode considerar meio que como extremos de camuflagem. Mas se você for reparar, boa parte dos animais podem apresentar algum grau de camuflagem, porque eles apresentam colorações para se disfarçar nos ambientes em que vivem. Vamos pensar, por exemplo, nos morcegos. A grande maioria das espécies apresentam colorações escuras para passarem despercebidos à noite, uma vez que a maioria dos morcegos são noturnos. Por exemplo, se você estiver num local e esse local não estiver bem iluminado à noite, pode ser que você nem perceba os morcegos voando ali perto de você, ao seu redor, ou perceber eles pendurados em algum local. Mas quando a gente pensa em mimetismo, mesmo tendo alguns exemplos de animais que fazem mimetismo, esse fenômeno não é tão comum assim. Tenta pensar aí, por exemplo, quantos animais que você lembra que fazem mimetismo. Talvez o exemplo mais frequente que você vai pensar são nas falsas corais e nas corais verdadeiras, na borboleta monarca e na borboleta rei, algumas vespas que imitam abelhas ou algumas aranhas que imitam formigas, entre outros animais. Mas entre os mamíferos, quantos mamíferos podem fazer mimetismo? Você consegue pensar em algum? Não, né? E por quê? Porque a gente não tem nenhum caso conhecido. O primeiro caso descrito de um mamífero apresentando comportamentos possivelmente de mimetismo foi publicado agora, no mês passado, e no caso envolve um morcego que é a espécie mimética. E quando a gente pensa em mimetismo, geralmente a gente pensa que a imitação se dá pelo fato de um animal se parecer visualmente, fisicamente, com outro. Mas existem outras formas de mimetismo sem necessariamente se parecer fisicamente com outro animal. Além das cores, a imitação também pode se dar por cheiros e sons. Essa forma de mimetismo é bem menos comum, mas ela existe.
E no caso desse trabalho descrevendo possível mimetismo em morcegos, é através do som. Uma espécie de morcego insetívoro chamada Myotis myotis e que ocorre na Europa é capaz de imitar o som de algumas vespas e abelhas e assim conseguir espantar alguns predadores dos morcegos, como as corujas, que têm medo dessas vespas e abelhas. Olha só que demais! E como que os pesquisadores descobriram isso? De acordo com informações no artigo e em algumas entrevistas com os pesquisadores, eles já haviam percebido há muitos anos que essa espécie de morcego produzia um zumbido toda vez que ela era capturada e manipulada em campo durante alguns estudos. E por muitos anos eles ficaram intrigados com aquele zumbido, que era um som muito diferente do que geralmente se conhecia para a espécie ou até para outras espécies de morcegos. Era um zumbido que parecia um zumbido de vespas que ocorrem na região. A princípio, eles acharam que era só uma vocalização normal de estresse e de pedido de ajuda. Porque se você não sabe, os morcegos podem emitir diferentes tipos de vocalizações para se comunicar com os outros morcegos. E uma dessas formas de comunicação são vocalizações de pedidos de ajuda que eles podem emitir quando são capturados, por exemplo, por armadilhas como as redes de neblina ou quando eles são capturados por predadores. Bom, então por muito tempo os pesquisadores ficaram curiosos com aquele zumbido diferente que os animais emitiam quando eram capturados. E ao longo dos estudos deles que iam sendo desenvolvidos e sabendo também que as corujas apresentavam comportamentos a evitar o encontro com vespas na região, eles tiveram uma ideia meio maluca do tipo: e se os morcegos estiverem tentando imitar o som das vespas para afastar as corujas? Daí, com essa pergunta, eles foram testar essa ideia e acharam os resultados que sugerem que sim. E como que eles fizeram isso? De uma maneira bastante resumida, primeiro eles compararam o perfil dos sons de estresse emitido por essa espécie de morcego e de algumas espécies de abelhas e vespas na região, e viram que existiam várias similaridades entre os sons emitidos por esses diferentes animais. Depois, eles gravaram esses sons e colocaram em cativeiro algumas espécies de coruja e colocaram essas corujas para escutar esses sons gravados de cada animal. Daí eles observaram as reações e comportamentos das corujas de acordo com cada som de cada animal. As corujas que eram criadas em cativeiro desde muito novinhas apresentaram comportamentos mais de alerta quando escutavam os sons dos insetos e dos morcegos. Mas daí eles também resolveram testar com corujas que não eram de cativeiro. Então eles capturaram corujas silvestres e fizeram o mesmo teste. E as corujas silvestres, ao escutarem os sons gravados, elas agiam de uma forma muito mais assustada e com uma maior tentativa de fuga do que as corujas criadas em cativeiro, sugerindo que as corujas silvestres muito provavelmente já deviam ter tido contatos desagradáveis com essas vespas, como por exemplo picadas ao longo da vida delas na natureza, e ao escutar os zumbidos emitidos pelos morcegos, elas se lembravam disso e tentavam fugir. Sensacional, né? Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção é que a partir dessa descoberta, outros estudos ainda serão realizados. Então, por enquanto, a gente ainda não pode afirmar que de fato esse zumbido é um comportamento mimético por parte dos morcegos. A gente ainda vai precisar de mais evidências sobre essa hipótese, mas ainda assim, essa primeira sugestão e os resultados obtidos durante o experimento são muito surpreendentes e mostra que a gente ainda tem muito para aprender sobre os comportamentos dos morcegos. Hoje o Morcegando vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, envie um e-mail para morcegandocast@gmail.com. Siga também as nossas redes sociais através do @morcegandocast para outros conteúdos exclusivos dessas plataformas e nos ajude a espalhar a palavra dos morcegos por aí. Um bete abraço e até mais!